vamos comentar e corrigir a questão de número 81 do caderno azul do Enem de 2020. E diz o seguinte: porque todos confessamos não se poder viver sem alguns escravos, que busquem a lenha e a água e façam cada dia o pão que se come, e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas, máxime sendo tão poucos, que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente por meios que as constituições permitem, quando puder, para nossos colégios e casas de meninos. Ou seja, gente, esse trecho, ele está justificando a possibilidade dos jesuítas de adquirirem escravos. Desculpem. Que muitas vezes eram indígenas, né? Nas missões jesuíticas, ou seja, nas aldeias indígenas, que passavam a ser controladas pelos jesuítas, que se tornavam então as missões jesuíticas, os escravos, eles tinham, os indígenas, eles muitas vezes praticavam esse trabalho forçado, que configura-se, portanto, em um trabalho escravo, tendo praticamente nenhum tipo de liberdade e ainda passando pelo processo de imposição religiosa, que significa, portanto, né, o conceito, né, de aculturação, de perda da identidade. Isso vai ser muito comum na América Portuguesa, principalmente com a atividade dos jesuítas. Então o texto está tentando justificar por que é importante os padres jesuítas terem esses escravos, né? Porque, caso contrário, eles teriam que abandonar, né, as confissões e tudo mais que fazem parte da vida religiosa de cada jesuíta, tá? Então, o comando da questão diz o seguinte: o texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar a. Então, cuidado nos itens, certo? Porque veja que o texto, ele tá falando por que os jesuítas, né, na verdade, o texto fala por que os jesuítas podem ou precisam ter escravos. E a questão tá perguntando, né, o que tipo de premissa esse texto, ele está tentando justificar. O texto está tentando justificar o quê? A propagação do ideário cristão, a valorização do trabalho braçal, a adoção do cativeiro na colônia, a adesão ao asceticismo contemplativo ou a alfabetização dos indígenas nas missões. O texto deixa bem claro que é a adoção do cativeiro na colônia, ou seja, que tipo de cativeiro, né? Na verdade, a escravidão na colônia, né? Ou então na missão jesuítica, certo? Não é o item A, porque a propagação do ideário cristão foi uma coisa que aconteceu? Foi. Mas foi uma justificativa para a colonização portuguesa, tá? O texto não está tratando exatamente disso. Valorização do trabalho braçal. Houve trabalho braçal? Houve, mas não houve valorização. Na verdade, isso era visto como algo que não era muito digno, nem dos jesuítas, nem dos colonizadores. A adesão do asceticismo contemplativo. O que é o asceticismo, né? É o ato de não duvidar de nada, né? De deixar de se conformar, né, com tudo que está. E não é o que o texto está trazendo para a gente, tá? E a alfabetização dos indígenas nas missões aconteceu, mas não é o que o texto está trazendo, não é o que o trecho do texto está nos relatando, tá? Aquele trecho, ele está trazendo essa justificativa, né, da necessidade de adotar a prática de escravizar nas missões jesuíticas, tá bom? E nas colônias também, na colônia como um todo, ok? Então, é isso. Temos aí como item correto o item C de certo.